Aham. Tem que entrar. Tudo ok? Tudo ok. Deixa eu Olá, só conferir. pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje deu um pequeno contratempo aqui, está chovendo aqui em Juiz de Fora, deu uns pequenos contratempos aqui de luz, de internet, de coisas aqui que não estão muito dentro do nosso script não. Então hoje nós estamos começando com 16 minutos de atraso aqui, mas vamos lá. Vamos falar para vocês o que eu prometi de falar em relação ao tema que nós decidimos para essa semana. Então cada semana a gente tem um tema diferente, um tema que as pessoas perguntam muito, são coisas que no dia a dia do meu consultório as pessoas perguntam. E o tema dessa semana então é um tema que todos os dias praticamente me perguntam sobre esse tema lá na clínica. Então, quanto custa um tratamento dentário? Quanto custa um tratamento bucal? Quanto custa um tratamento da face? Esse é a pergunta que eu acho que a mais quantidade de gente faz na minha clínica no dia a dia. Mais pessoas fazem esse tipo de pergunta quando a gente está conversando sobre vários temas ali, e principalmente na internet, ou ligam para mim o dia inteiro perguntando sobre esse tipo de tema. Então, hoje nós vamos falar então sobre quanto custa o seu tratamento bucal, ou quanto custa o seu tratamento dentário. Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai falar em custo. O que é custo para você? Muitas das vezes, quando a gente pergunta isso para o paciente, ele não sabe, ele acha que custo é o preço que ele está pagando ali. Mas quanto custa a sua saúde? Quanto custa para você ter um sorriso adequado? Isso aí que é o importante. Você tem que pensar sempre como você vai se apresentar, qual a saúde que você vai ter, que tipo de apresentação que você vai ter. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo uma live aqui. Então, muitas pessoas que teriam vontade de fazer alguma coisa nesse estilo assim, tem muitas pessoas que infelizmente não querem nem sorrir durante um casamento, por exemplo, não querem nem sorrir durante uma formatura. Muitas pessoas hoje estão dando graças a Deus por essa máscara aí que não está deixando ela mostrar os dentes. Então a gente vê muitas pessoas aí em festa de família ou festas pequenas reuniões e tudo mais, e onde que a maioria já se convive, porque tem um ou dois que não estão convivendo ali, a pessoa está de máscara. E por que ela está de máscara na maioria das vezes? Porque ela não tem um sorriso adequado. Então, se esse é o seu caso, vamos lá para essa live aqui que eu vou mostrar para você qual a diferença de custo, preço do tratamento. Então, quanto custa o tratamento? Primeira coisa que eu tenho que perguntar para o paciente: quanto tempo você não vai ao dentista? Isso é uma coisa que muitas vezes faz o preço do tratamento aumentar. Tá? E aí, muitas das vezes, porque o preço aumenta porque passou muito tempo, aí a pessoa procura um preço mais barato. Mas isso é um problema. Por quê? O preço que se você paga, muitas vezes vai te custar muito lá na frente. Isso aí que a gente tem que pensar sempre na hora de fazer um planejamento, procurar qualquer profissional da área da saúde, não estou falando de odontologia não, qualquer profissional da área da saúde. Então, por que a gente fala isso muitas das vezes? O paciente passa tempos e tempos e tempos sem ir no dentista. Hoje a minha clínica é voltada mais para implantodontia e prótese. São as duas coisas que a gente mais faz na minha clínica. Lógico que a gente faz lentes de contato, faz também outros tipos de tratamento, como resinos, fazemos vários tipos de tratamento. Mas como é voltada muito para implantodontia, o que a gente vê muitas pessoas chegando na minha clínica hoje? Pessoas mais ou menos da minha idade, eu tenho hoje 53 anos, mulheres principalmente na minha idade, tá? E essas mulheres casaram lá pelos seus 20 anos de idade, tiveram filhos, cuidaram da casa, trabalharam pra caramba, seja dentro de casa ou fora de casa, e nesse período de cuidar de filho, tentar construir uma família, construir uma casa, se largou de lado. Então chega
mais ou menos nessa idade, que as filhas já casaram, já estão bem encaminhadas na vida, as filhas e os filhos ali já casaram, já está vindo os netinhos, e ela se sente assim, nossa, minha vida está passando e eu não estou vendo a minha vida passar. Aí sim vai procurar o dentista. E aí quando vai procurar o dentista, nessa hora a gente vai perguntar para esses pacientes, quanto tempo você não vai no dentista? Muitos deles nem sabem quanto tempo que tem que não vai no dentista. Então, isso aí é o que faz aumentar o preço. Ou outras vezes eles falam, fiquei cuidando de filho, né? Casa, comprei a casa, cuidei da casa, cuidei do carro e deixei meu sorriso de lado. Mas eu fui no dentista ali, o dentista fez um trabalhinho aqui, fez outro ali, ou seja, na verdade, durante esse período, essa pessoa fez o tapa-buraco que a gente fala, ou seja, não tratou de dente. Essa pessoa, ela foi lá resolver aquele pequeno problema que estava doendo na maioria das vezes nesse momento, e o restante deixou para depois. Então, o preço acaba ficando caro, o preço fica alto, entendeu? E aí o que essa pessoa faz? Muitas das vezes, por causa do dentista não dar uma condição adequada para esse paciente fazer esse tratamento, o que ele faz? Ele procura um dentista que cobre mais barato, ou que seja ali do lado da casa dele. Não que do lado da casa dele não vai ter dentista bom, tá? Mas muitas das vezes ele procura o dentista mais próximo. Por quê? Existe um tabu muito grande, existe uma vergonha muito grande desse paciente procurar um dentista novo. Tem alguns casos na literatura que mostram, por exemplo, que para o paciente procurar um dentista, ele tem muito mais vergonha do que procurar um ginecologista. Então, assim, se a gente for pensar na nossa cultura, não era para ser desse jeito. Mas na literatura tem alguns casos mostrando isso, que para o paciente se abrir para um dentista é muito mais difícil. Então, muitas vezes ele não procura o dentista, deixa passar tempos e tempos e tempos. Isso vai aumentar a complexidade do caso desse paciente. Se aumentou a complexidade do caso, ele automaticamente aumenta o preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Então a gente vai falar sobre isso. E muitas vezes a gente escuta os pacientes, quando a gente fala que na minha clínica todos os meus pacientes são chamados para fazer uma visita regularmente, para a gente avaliar se está tudo bem, para a gente fazer uma boa limpeza nesse dente do paciente e tudo mais. E aí o paciente que não fechou com a gente, porque não assimilou a nossa filosofia de trabalho, muitas vezes a gente escuta ele lá na sala de espera falando às vezes assim, fazer visita regularmente ao dentista é besteira. Só que quando o paciente faz a visita regularmente ao dentista, na maioria das vezes ele não vai ter um preço muito alto para pagar. Ele vai pagar o preço da consulta, de uma boa limpeza nesse dente dele, de verificar dessa consulta, o dentista vai verificar se a boca dele está tudo ok, vai verificar glândulas, vai verificar essas glândulas, vai verificar a parte interna da boca, pedir uma radiografia temporariamente para a gente verificar se tem, por exemplo, paciente que tem dentes tratados dentes tratados do canal, ali no caso, e no caso alguns pacientes que tenham, por exemplo, próteses fixas com dente que já não tem mais vitalidade. O que vai acontecer com esse paciente? Se ele tiver uma cárie debaixo daquela prótese, a gente não consegue enxergar. Se a gente não consegue enxergar, muitas das vezes esse dente, por ele já não ter vitalidade, ou seja, foi tratado o canal dele, o que acontece? Ele vai, na hora que assusta, está uma cárie enorme ali de baixo. Então, regularmente a gente faz um pedido de radiografia para esses casos. O paciente que nunca teve cárie, a gente não precisa pedir radiografia regularmente. Outra coisa, tem pacientes, por exemplo, na nossa clínica ali, tem perto da nossa clínica tem uma clínica para pacientes idosos que ficam ali sob os cuidados. Tem pacientes ali que vão de mês em mês na clínica para a gente fazer uma visita regular. Fica muito mais barato do que uma vez por ano fazer uma restauração. Uma restauração, o preço sai muito mais caro do que fazer visita regularmente. E o custo emocional, custo físico, custo da saúde, tudo também fica muito mais caro. Por quê? Fazendo a limpeza, o paciente vai estar sempre bem, com a boca boa, com a boca com hálito bem ali, sem bactérias, excesso de bactéria na boca.
Quando ele fica um ano, o paciente desse caso, de um paciente que está dentro de uma clínica, fica um ano sem ir na nossa clínica lá para fazer a limpeza, o que acontece? Quando ele volta já tem restaurações, ou seja, ele passou ano com bactéria na boca, fazendo perder dente, fazendo ter cárie. Essa cárie circula, essa bactéria que está ali, da gengivite, por exemplo, circula no organismo dele todo. Então, isso é uma condição muito ruim. Ou seja, isso é um custo muito alto, tanto para a saúde, quanto emocionalmente para esse paciente. Então, a gente tem que ter essa condição de pensar, olha, é muito mais, menos custoso para a minha saúde ir regularmente ao dentista. Então, é um mito isso que ir regularmente no dentista é besteira. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Outra coisa, para nós brasileiros, principalmente, a gente vê muita gente falar assim, o sorriso é muito importante. O sorriso é que abre portas. Para você conseguir fazer uma live boa, você tem que ter um sorriso bonito. Isso para nós brasileiros e isso basicamente no mundo inteiro, tá? Só que, se esse sorriso é tão importante, por que as pessoas, então, não dão prioridade a cuidar dos seus dentes? Porque hoje existe muito apelo comercial para várias outras coisas. E a população foi muito pouco educada em relação ao tratamento bucal, em relação à saúde bucal, em relação à importância de mastigar. Não são só os 6 da frente que são importantes. Muitas vezes o paciente pensa assim, os 6 da frente estando bem, o resto não interessa. Então, a importância, para você saber a importância de um dente, por exemplo, de um dente posterior, você perde um dente, provavelmente você vai perder um dente a cada 2 anos subsequentemente. Não necessariamente você vai ter que ir perdendo ele daqui a 2 anos, mas daqui a 4 anos você perde 2. Então, assim, na média você vai perder um dente a mais para cada 2 anos. Então, muitas das vezes, não cuidei, perdi um dente, ou não cuidei daquele dente, ou ele quebrou, às vezes comeu uma azeitona ali, mordeu e quebrou aquele dente, fraturou. Coloque um trabalho ali, faça uma prótese, faça um implante, faça alguma coisa para manter esse dente em posição. Por quê? Não é só o sorriso que é importante. E esse sorriso hoje, muitas vezes esse sorriso é trocado. Por que eu falo que ele é trocado por uma outra coisa? Muitas vezes chega um paciente, vou dar um exemplo de um valor, um preço na verdade aqui. O paciente chega lá na minha clínica fazer um orçamento. Chegou, eu vou fazer o orçamento para esse paciente, faço um planejamento, faço uma condição de pagamento para ele. Vou chutar aqui, por exemplo, 4.000 dividir em 12 vezes. Aí o paciente fala assim, não tenho condição de pagar isso, tá? Isso aí não dá. No mesmo dia, às vezes à noite, ele posta lá, comprei um iPhone 13 Plus, X, não sei das quantas, aquele monte de coisa ali. Ou seja, o dente não é o importante. O dente, para ele, está sendo um custo. Entendeu? Ele não está conseguindo colocar isso aí como um custo bom para ele, que vai ter vantagens, que ele vai conseguir mastigar melhor, o estômago dele vai funcionar melhor, o intestino dele vai funcionar melhor, vai diminuir o número de bactérias, ele não vai ter problemas, por exemplo, de mau hálito. Então, são muitos fatores que influenciam que um dente faz falta. E o paciente, às vezes, não faz esse dente. Ele vai lá e compra aqui para ele um celular lá, um iPhone ou outros celulares. Eu falei o iPhone aqui, que é o que é o mais famosinho de todos aí. Então, muitas vezes, a concorrência, entre aspas, ali, da saúde bucal desse paciente, não é o dentista. Quem está concorrendo com a saúde bucal ali, no caso desse paciente, são outros fatores externos. Por exemplo, ele poderia muito bem viver sem um iPhone, agora viver sem um dente é problema. Entendeu? A saúde dele não vai estar legal não. Então, tem que sempre pensar isso, tem que sempre mostrar para o paciente que o importante para ele é a saúde bucal desse paciente. Então, outra coisa que a gente vê aqui que é um mito danado, que é quando a pessoa fala assim, eles falam assim, a maioria das pessoas tem condições de tratar de dente? Eu falo, tem. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, porque ele já tem uma condição financeira boa. Olha, a maioria dos meus pacientes que fecham comigo no meu consultório não tem uma condição financeira boa. O que eu mostro para o paciente? Eu mostro o valor que ele tem em relação à saúde bucal desse paciente. Então eu mostro para ele o valor. O que é o valor desse paciente ali?
eu mostro para ele que ele vai conseguir sorrir, vai poder mastigar, esse paciente vai conseguir fazer vai poder nadar, vai poder pular de paraquedas, várias coisas que ele vai poder fazer. E na praia sem a ponte soltar. E na praia sem a ponte soltar, a Juliana está me ajudando ali atrás, dando exemplos ali. Então, se você passa por isso hoje, se você está nessa situação, o que você tem que pensar? Quando você vai procurar um dentista, por exemplo, eu sou protético, além de eu ser dentista, eu sou protético. Eu tenho na minha carteira de clientes no laboratório hoje aproximadamente 150 dentistas. E o custo do meu laboratório é razoavelmente o custo um pouquinho acima do custo dos outros laboratórios. Por que eu tenho esses clientes então? Porque meu trabalho dá certo e porque esses dentistas que trabalham com o meu laboratório também exigem qualidade. Eles têm essa consciência que eu tenho de fazer um trabalho que vai durar para o paciente. Então, esses dentistas que trabalham com o meu laboratório, a maioria deles, ou quase 100% deles ali, estão sempre preocupados em ter uma boa qualidade de trabalho e dar essa boa qualidade de vida para o paciente. E muitas das vezes a pessoa fala assim, então eu vou tratar no mais barato. Nossa, isso aí a gente escuta todo dia na clínica. Doutor, eu gostei muito do seu atendimento, gostei muito do planejamento que você fez, mas o preço seu está maior do que o do outro. É o profissional que não está valorizando? Eu falo muitas você vezes. Mesmo, né? Hein? É o profissional que não está valorizando ou você mesmo não está valorizando a sua saúde? O que a Juliana está me ajudando ali? Ela falando que ou o profissional que não está valorizando o trabalho dele, ou você que não está valorizando a sua saúde. Então, muitas vezes, o paciente chega na minha clínica daí a 1 ano, 6 meses e fala, olha o que fizeram na minha boca. Essa semana mesmo chegou o paciente lá assim, chorando pitanga lá para mim lá, porque foi um outro dentista lá e procurou preço, não procurou saúde. Então procurou preço, teve preço. Você acha aí um celular, por exemplo, de 20 mil, você acha um celular de 150 reais. Então, será que ele vai fazer a mesma coisa do de 20 mil? Não querendo comparar. Não querendo comparar, entendeu? Mas muitos pacientes, como eles comparam o celular, isso é um jeito que eu estou falando para vocês poderem ter uma comparação. E muitas das vezes, ou assim, quase 100% das vezes, quem faz preço baixo não consegue ter qualidade. Porque para ele trabalhar a quantidade que ele precisa de trabalhar, ele vai ter que virar trabalho ali, vai ter que usar material que não é de qualidade, não vai ter tempo de estudar. Por exemplo, um dentista, ele leva de 4 a 5 anos para se formar na faculdade ali, além de já ter feito antes até o 2º grau, leva de 4 ou 5 anos para formar na faculdade, depois faz cursos de atualização, depois faz mais 2 ou 3 anos de curso de especialização. Por exemplo, no meu caso, tem mais 3 anos de mestrado, depois mais 2 ou 3 anos de doutorado, fora as atualizações. Fora as atualizações, fora os cursos que a gente faz, congresso, dando aula em congresso, estudando igual um maluco ali. Para quê? Para trabalhar bem para o paciente. Isso é a maioria. Isso é a maioria dos dentistas. Que fazem isso, né? Que só a maioria dos dentistas fazem. Mas infelizmente tem muito aqui. Vem pra cá, eu estou falando lá, você está falando cá, eu estou conseguindo. Eu estou desconcentrado aqui do que eu vou falar. Então, a maioria dos dentistas, então, a maioria dos pacientes, então, falam que não é a verdade isso que a maioria das pessoas tem condições de tratar de dente. Eu falo que é verdade e vou mostrar para você um caso, então. Vou contar um caso da Dona Maria, uma paciente minha lá. O que aconteceu com a Dona Maria? Em 2019, em setembro de 2019, ela chegou lá com a quantidade de dinheiro para fazer uma prótese móvel, ou seja, uma dentadura. Quando ela chegou para fazer essa dentadura, eu falei para ela, por que você não faz uma prótese fixa? Você merece essa prótese fixa. Ela falou, porque eu não tenho condição. Eu falei, por que você não tem condição? Eu sou empregada doméstica. Eu falei, legal. Você trabalha de segunda a sexta no seu trabalho? Sim. O que você faz dia de sábado? Eu arrumo minha casa. Eu falei, e você não tem uma filha, não tem uma neta que possa fazer isso para você? Aí ela falou assim, ela tem uma filha de 16 anos. Eu falei, por que você não pede essa sua filha então para arrumar a casa para você? Nem precisa ser do sábado, pode fazer arrumar a casa durante a semana. E sábado você pega uma faxina por semana.
E essa faxina não vai ser para o resto da vida, vai ser por um período para você conseguir aquele objetivo, para você conseguir mastigar, para você ter saúde. Então você fazendo uma faxina aí uma vez por semana, durante um mês 4 faxinas, você paga tranquilamente a prestação que eu vou te falar aqui, que você vai pagar por mês aqui. Aí essa paciente pensou, pegou aquele dinheiro da prótese total, deu de entrada, ou da dentadura, deu de entrada ali pra gente e financiou o restante. Isso foi em setembro de 2019. Nós iniciamos o trabalho, fizemos o protocolo superior dela, colocamos implantes. Quando foi em janeiro de 2020, ela estava colocando já os dentes definitivos superiores ali e continuou pagando ali o boleto que a gente fez para ela. Quando foi em março, ela me ligou apavorada. Doutor, fui mandado embora do serviço, como é que eu vou fazer se meus patrões não querem mais, porque não quer ninguém dentro da casa dele, está com medo dessa pandemia, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, nem eu sei o que eu vou fazer da minha vida. O que eu posso te falar é assim, você já tem um monte de prestações adiantadas, se você quiser, eu te devolvo esse dinheiro. Devolvo esse dinheiro que você já pagou as adiantadas aqui e depois a gente vê, porque ninguém sabe da vida o que vai ser agora com esse negócio de pandemia aí. Aí ela falou, não precisa ainda não, se eu precisar eu te procuro. E eu correndo ali atrás de aprender, trabalhar com clínica, de estudar, de preocupação com pandemia também, preocupação para melhorar o ambiente, para receber meus pacientes ali, tudo isso eu fiquei envolvido e nem prestei atenção sobre o boleto dela mais. Ela me procurou, quando foi em agosto de 2020 ela me procurou. Doutor, já acabei de pagar aquela prótese anterior, eu estou querendo fazer a outra agora. Eu falei, combinado, vamos lá, vamos fazer do mesmo esquema, tudo bem? Tudo bem. Fizemos em agosto, começamos, quando foi em janeiro de 2021, nós entregamos o outro protocolo para ela, com uma prótese fixa. Aí, no dia que entreguei o protocolo inferior, eu estava atendendo um paciente, ela passou no corredor e falou assim, doutor, preciso conversar com você. Eu falei, não deve ter gostado do trabalho, né? Vou lá ver. E aí a outra dentista que trabalha comigo, que é super competente, que tinha feito o trabalho dela, mas eu falei, deve ter alguma reclamação, vamos lá ouvir a reclamação do cliente, né? Eu acho que isso aí é obrigação nossa e é uma obrigação do cliente ajudar a gente nesse ponto aí, para a gente sempre melhorar o atendimento dele. Então, se tem alguma reclamação, faça a reclamação comigo, que eu vou tentar melhorar aquilo ali, não quero que fique ruim nem para o cliente, nem que minha clínica fique ruim. Aí fui lá atender ela, ela virou para mim e falou, doutor, você mudou minha vida. Eu? Por quê? Você lembra quando você me falou que era para eu trabalhar de sábado fazendo faxina? Eu falei, lembro. Pois é, quando eu fui sair do serviço lá, que eu fui mandado embora do serviço, o que aconteceu com a minha vida? Eu fiquei apavorado e fui procurar outras faxinas. Consegui mais 5 faxinas por semana, ou seja, fiquei com 6 faxinas por semana, acabei tendo mais do que o dobro do que eu ganhava de salário, e a minha filha que ficava dentro de casa lá, e eu morria de dó dessa minha filha, porque eu trabalhava em casa de família, ganhava bem, ganhava razoavelmente ali pouco, né? Mas eu comia bem, comia do bom e do melhor, e minha filha em casa comia o que eu podia dar. Isso me doía o coração e eu supria isso com o quê? Com celular, com videogame, com várias coisas que não eram tão importantes para ela. E ela ficava lá, palavras dela, criando bunda dentro de casa, assim que ela falou comigo. Minha filha ficava criando bunda dentro de casa, mais nada. E aí eu fiquei assim, pensando, como é que muda a pessoa, né? Basta querer. Então era uma pessoa que não tinha condição, ganhava salário mínimo, e conseguiu fazer os 2 protocolos. Por quê? Mudou o mindset, mudou o pensamento. Falei com ela, você faz isso durante um certo período, ou seja, não vai ser pro resto da vida. E ela mudou, e aí ela veio me contar que nesse período ela já estava acabando de pagar a segunda prótese e já estava começando a pagar um telhado para a casa dela novo, e nesse período ela ainda tinha feito no fundo da casa dela, ela tinha feito lá uma varandinha, colocado uma churrasqueira e gostava de ir no pagode. Então sábado à tarde, depois que ela fazia a faxina, ia lá para casa dela com a família dela fazer um pagode lá. Então assim, o que eu falo? Basta querer, basta querer. A maioria tem condição de tratar de dente sim. Não tem a pessoa que fica ali se fazendo de coitadinho. É lógico, tem pessoas que não tem como trabalhar, tem pessoas que não têm saúde para trabalhar, não tem jeito, mas a maioria aproveita para cuidar basta enquanto tem querer. saúde, né? Basta querer, é isso aí, Juliana. Aproveita para cuidar enquanto tem saúde. Faça aquilo por você que ninguém vai fazer por você.
Então, Não é não sobre fico preço, é esperando, sobre o valor, né? governo é isso, o governo é aquilo. Eu estou me lixando para quem é governo, para quem foi presidente, para quem é prefeito, nem sei quem é prefeito, nem nada para mim. O que interessa mesmo, eu estou indo lá trabalhando e fazendo o que eu quero, O meu melhor. trabalhando, fazendo o meu melhor, dando o meu melhor para o paciente, para que esse paciente consiga mandar outros pacientes para mim. Uma live dessa pode me levar paciente lá? Pode. Mas o paciente que fecha mesmo comigo, a maioria são pessoas que foram indicadas por outros pacientes. Então é legal eu fazer isso aqui, eu acho que é uma informação que eu estudei bastante para falar, para dar aula e tudo mais, eu acho que é importante eu passar isso para a população. Então a intenção das minhas lives é isso, é passar informações para a população. E isso aqui para mim é uma coisa que me marcou muito essa passagem que aconteceu, e a gente pode citar isso como exemplo, e esse exemplo, hoje, eu fechei 2 tratamentos lá, dando esse exemplo para o meu paciente lá, e ele realmente falou, eu sou carpinteiro, aposentado, e eu posso fazer alguma coisa no sábado sim para pagar minha prótese. E fechou comigo, fechou lá, a gente fez uma entrada programada para ele, não tinha entrada para dar, fizemos uma entrada programada, na hora que ele acabar de pagar a entrada, ele vai começar a fazer o tratamento, realmente vai fazer os implantes e logo em seguida vai fazer o tratamento. Então, basta querer. Você quer? Se você quer, tem como. Só pensar. Se você precisar da minha ajuda, eu estou ali para te dar umas dicas disso aí, que eu estou aprendendo muito com os pacientes, né? Isso aí estou aprendendo muito com os pacientes. Então, outra coisa, por que muitas vezes o paciente tem condição de fazer o trabalho financeiramente, ele tem saúde para fazer esse trabalho do dentário ali, seja que tipo de serviço for, e tem medo de ir ao dentista? Muitas vezes perde a saúde pelo medo. Perde a saúde acaba pelo não medo. indo perdendo. E aí, o que acontece com esse paciente? Não tem saúde mais, não tem condição de fazer ele não tem condição de fazer o tratamento, não é por falta de dinheiro, não é por falta de nada, inventa que é por falta de tempo, e a maioria das vezes é por medo. Cidades. Por que esse medo vem? Esse medo vem desde a infância, na maioria das vezes. Começa ali, por exemplo, a semana passada tinha uma pessoa lá que foi, através de uma indicação de emprego na minha clínica, levou o filho e chegou lá, a primeira coisa que ela falou na sala de espera: se você fizer bagunça, eu vou falar com o doutor para te dar anestesia, tá? E eu falei assim, cara, como é que essa pessoa vem dentro da minha clínica falar isso? Mas é falta de informação, porque é o medo que a mãe tem e estava passando esse medo para a filha. Então, assim, é uma coisa tão louca que a maioria tem medo de quê? Da anestesia. A anestesia é a coisa mais abençoada que foi inventada. Por quê? Imagina antes, extrair um dente sem anestesia. Você vê, procura na internet aí as fotos de odontologia do século XVIII. A pessoa estava lá com o pé no peito do outro, o outro segurando com o pé, com um puticão arrancando sem anestesia. Hoje, a gente não faz nem força para extrair um dente. Tem a técnica correta e tudo, para não deixar perder o osso, porque eu sou implantodonista, eu preciso de osso ali. Para que eu vou botar um osso artificial, sendo que eu posso aproveitar o osso do paciente? Então, o máximo que eu puder, não vai ter trauma, vai ser muito tranquilo o tratamento. E esse medo também se dá por quê? Mitos. A gente vai falar semana que vem, na minha live, vai ser sobre justamente medos ali que a pessoa tem de fazer o trabalho e da satisfação que ela vai ter, da gratificação que ela vai ter. Um saco dentista. Então, a gente vai falar sobre isso. E muitas das vezes o paciente acaba não conseguindo depois, por tanto medo mesmo, acaba não conseguindo fazer depois esse tratamento. Por quê? Porque tá com a saúde abalada. Aí ficou o preço, ficou caro, muitas vezes. Aí ficou caro, aí ele não quer perder o restinho dos dentes para fazer um trabalho que seja fixo ali e fica só procrastinando. Na hora que assusta, não tem nem saúde para fazer um trabalho fixo mais. Então, o medo muitas vezes não deixa o paciente chegar à consultório dentária. Então, mas a gente tem técnica de anestesia, gente. A gente tem técnica de anestesia para acabar esse medo. Falando rapidinho aqui sobre a próxima semana. Na semana que vem, nós vamos fazer lá na clínica uma semana do implante. O que é essa semana do implante? Por que a semana do implante? Vai ser preço baixo? Nada de preço, não estou falando de preço não. Entendeu? O que a gente vai ter lá na clínica lá? A gente vai ter uma semana voltada somente para implante. Condição para quem quiser, entendeu? sim. A gente vai dar condição para o paciente, mas não estou falando de preço, tá? Preço... não vou discutir que preço você acha barato em qualquer esquina. E se você estiver procurando preço, não estiver pensando em saúde,
nem adianta aí, a gente vai te dar a condição de fazer o tratamento adequado e vai dar uma condição para você fazer esse tratamento num tempo que seja de acordo com a sua condição ali. E a gente fechou com as firmas que fornecem implante para a gente, uma quantidade de implante ali, que a gente vai ter essa quantidade numa condição melhor. Depois que acabar essa quantidade de implante que a gente fechou com a firma, a gente não tem mais essa condição ali para fazer, volta ao seu preço normal. Então, a gente já está chamando os pacientes, nossos pacientes, para ir lá, para visitar lá semana que vem, saber sobre essa condição, e todos nós da clínica vamos estar voltados somente para implantodontia. Então, toda a clínica vai estar organizada para isso. Os dentistas vão estar voltados só para essa parte de implantodontia, todos eles treinados. A pessoa que passa as condições de pagamento vai estar lá também voltada para isso. Então, vá lá para você conhecer a nossa semana do implante. Uma coisa que eu acho interessante você falar é a respeito da carga. Que, eu vou te cobrar X pela carga. De 10, 2. A Juliana está falando em relação à semana do implante, que muitas vezes você vai em clínica e as pessoas falam sobre carga imediata, que quer fazer carga imediata e promete isso para os pacientes. E prometem de uma tal maneira que não conseguem cumprir. Lá na minha clínica, quem foi lá na minha clínica, quem está assistindo minha live aí, você que está, eu já falei com meus pacientes lá, falo, olha, não prometo carga imediata. Por quê? Eu consigo fazer? Consigo. Muitas das vezes no inferior eu consigo colocar uma carga imediata, sim, de cada 10, 8. No superior, de cada 10, 2 eu consigo colocar a carga imediata. Principalmente quando vai fazer extração e colocar ali. Você consegue, né? A realidade, isso, a realidade óssea. E muitas das vezes o que acontece? Ele vai na outra clínica e fecha porque lá prometeu carga imediata. E aí na hora que chega lá na minha clínica, daí uma semana chorando pitanga lá, falando, que eu fui lá, nem o implante conseguiram colocar. Por quê? Nós temos a técnica correta, nós estudamos muito para isso, nós trabalhamos da maneira que, conscientizando o paciente, que é importante que até que tenha essa carga imediata, mas depende do osso dele, não depende de mim somente. A técnica a gente tem, mas às vezes a sua técnica nos surpreende e não consegue fazer, então eu nunca prometo isso. Então isso é um dos diferenciais que a gente tem na nossa clínica, é sempre falar a verdade com o paciente. Então, prometeu que não pode cumprir. Outra coisa que muitas vezes os pacientes ficam indignados com a gente, qualquer tipo de pessoa da área de saúde, eles ficam muito indignados, porque ligam para lá querendo saber preço. E nós não podemos falar preço. E eu acho isso certíssimo. O CRO nos proíbe de falar de preço, eu acho certíssimo. Por quê? Quando você está procurando preço, você não está procurando, na maioria das vezes, a sua saúde. Você não está botando a sua saúde em primeiro lugar. Você está botando o seu bolso ali e pensando que está colocando o bolso no primeiro lugar. Só que na maioria das vezes o que você vai fazer? Você vai estar fazendo um tratamento, e um tratamento ruim, e esse tratamento vai ser repetido daí a pouco, e cada vez que vai lá e faz um trabalho novamente, desgasta o dente novamente, e desgasta novamente. Isso, quando a gente está na faculdade, isso aí chama o ciclo do tratamento odontológico. Por quê? Tinha uma cárie pequenininha, foi lá e tratou, maltratado, ela aumenta. Aí vai lá, tem uma cárie maiorzinha, aí trata de novo, faz a resina, vai aumentando. Daí a pouco vira uma restauração, vira um canal, vira um núcleo, e vira uma coroa, e depois perde o dente. E antigamente fazia uma ponte fixa, hoje se faz o implante. Pelo menos, graças a Deus, nós temos os implantes aí para nos salvar hoje. Mas é muito mais interessante para esses pacientes manter o dente dele saudável. Então, para ele manter o dente dele saudável, ele tem que ir num bom profissional. Não estou falando para ir comigo, não. Existem bons profissionais aqui na nossa cidade, graças a Deus, tem muitos bons profissionais na nossa cidade. Tanto é que o meu laboratório trabalha para vários dentistas aí que são tão bons quanto nós, são dentistas que são excelentes aqui na cidade. E, eu trabalho para Volta Redonda, Três Rios, Barra do Piraí, são muitas cidades aqui pertinho, Paraíba do Sul, e vai até Barra Mansa, toda semana a gente vai lá. Então, a gente tem muitos dentistas bons, dentistas conscientes. Porém, tem dentistas que só se preocupam em fazer um trabalho baratinho, pensando que estão ganhando dinheiro. Dá um exemplo aqui, essa semana foi uma paciente lá que tinha que fazer um implante, mas tinha que fazer uma extração dentária antes de colocar um biomaterial ali naquele lugar. Então, deu opção para essa paciente fazer no custo essa primeira fase ali e pagar somente o custo desse material. Ela falou, não, desse preço que está aí, o custo, ela já falou em preço, desse preço que está aí,
eu for lá no meu convênio, lá no meu plano, que eles vão fazer para mim. Eu tenho a tabela do plano, tipo assim, a tabela do plano não chega, quando vai fazer esse tipo de tratamento, não paga o dentista nem a metade desse valor. Como esse dentista vai usar esse material? Ou seja, Por que você não não trabalha vai com usar plano? esse material, vai usar uma outra coisa, vai fazer outro tipo de tratamento, não é esse. Ou seja, ela vai perder tempo de ir lá, na hora que chegar perto de mim depois de fazer o implante, ela vai ter que fazer esse tipo de tratamento novamente e vai ficar mais caro ainda, porque aí já vai precisar de mais membrana, mais barreira, um monte de A coisa. conta não fecha. Então a conta não fecha, a conta tem que fechar. Ninguém faz milagre. Ninguém faz milagre ali e falar, eu estou fazendo mais baratinho do que o outro. Cara, não faz milagre. Se faz milagre, o cara quebra. Se faz milagre, ele está fazendo com material ruim, alguma coisa está O acontecendo. profissional Então, estuda muito para eu saber o acho- que não fazer, né? eu acho que isso aqui, o CRO que nos proíbe, o CFO, mesmo o Conselho de CRM. Medicina, que é o CRM, todos eles proíbem falar de preço, passar preço, porque cada paciente é único. Você que vai lá na minha clínica, você é único para mim. Então, quando eu estou te atendendo ali, você vê que eu não paro, não vou atender telefone, não vou atender outro paciente que está lá fora, eu vou te escutar, vou saber o que você está precisando, vou conversar com você para saber aquilo que você está precisando para eu fazer o seu planejamento adequado para você. Não é fazer genérico. Eu não vendo peça de carro, eu não vendo restauração para você levar e colocar na sua casa. Lá a gente trabalha com ser humano, então cada ser humano é único. Então, se você vai na minha clínica, eu vou fazer um planejamento adequado para você, não é para qualquer um. E esse planejamento vai ter um custo ali financeiro para passar para você, e eu vou te dar esse retorno ali com um tratamento adequado, um tratamento que você consiga ter uma qualidade de vida. Esse tratamento seja duradouro, não seja um tratamento ali que eu vou te colocar hoje, daqui a uma semana está quebrando. Entendeu? Pode quebrar? Pode, igual quebra um dente natural, mas não é feito para isso. A gente tem garantia, todo trabalho, todo dentista tem que dar essa garantia. Então, eu acho certíssimo quando o CRO, o CRM proíbe de falar de preço. Por quê? Imagina, ia virar um mercantilismo, e já tem esse mercantilismo. Muitas vezes a gente vê em clínicas aí que os donos não são dentistas, ou seja, eles não estudaram saúde, eles estudam dinheiro. Então, esse cara que estuda dinheiro somente ali, ele estuda o que ele vai fazer para ganhar mais dinheiro e o paciente pagar um tanto para ele. Então, quando a gente estuda saúde, a gente pensa, o que eu vou fazer para esse paciente ter saúde e, consequentemente, eu vou ter dinheiro. Então, isso aí que é o importante. Quando você falar em dinheiro é importantíssimo, mas a gente tem que dar a condição para o paciente pagar e não ficar colocando coisas porcaria na boca do paciente para ele pagar mais barato, preço mais barato, e não vai durar nada. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muita consciência. Quem vai lá na minha clínica vê os anos de garantia que eu dou no meu trabalho lá, que é totalmente diferenciado. Então, queria deixar para vocês aqui, mais uma vez, desculpar pelo início lá que eu atrasei um pouquinho, mas deixar para vocês aqui o nosso contato. Qualquer coisa que vocês precisarem da gente, pode ligar lá, que nós estamos à disposição. Se quiserem marcar para a semana que vem, que é a semana do implante lá, para ir lá conhecer a clínica também, saber quais as nossas condições que nós temos, pode ir lá, que a gente está de braços abertos para você lá. Eu vou estar lá a semana inteira, só envolvido nessa parte da implantodontia Tema da mesmo, mais semana nada. que vem. Entendeu? Então a gente começa na segunda-feira e vai até na sexta-feira, ou até acabar essas unidades lá que a gente fez a parceria. O tema Tá da bom? semana que vem. Isso, a semana que vem. O tema. Tá. Semana que vem a gente vai falar sobre as dores e os... Esqueci agora. Equipe técnica, Equipe os técnica. medos. Hein? Os medos, no caso, e as gratificações. As frustrações, os sonhos e as frustrações. Isso, aí. O Stuart aqui está falando pra gente aqui. Semana que vem o tema da live vai ser as frustrações com a odontologia, por que você muitas vezes está frustrado com a odontologia, e quais os sonhos do paciente que chega na clínica. O bom Então a gente dentista vai estuda pra tentar saber o que não fazer. estudar ali para fazer essa live o máximo possível. Só concluindo aqui, que a Juliana já falou ali para mim, é o seguinte: o bom dentista estuda principalmente o que ele não pode fazer para o paciente. Por quê? Ele não pode errar o paciente. Então a gente tem que estudar o máximo para saber onde a gente não pode errar. Porque fazer o certo é o que tem que ser feito e pronto, acabou. Então você tem que estudar para não conseguir ter erros no seu Não trabalho. rezar. Então, até a semana que vem. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo aqui.
curtam aqui embaixo, aqui, curtam aqui, Compartilha, lá, pede pro pessoal compartilha, compartilhar. mande para os seus amigos, convide seus amigos para ir lá na clínica Pra semana semana. também, tá bom? Segue no YouTube. Semana do implante. Tem meu YouTube também. Procure lá, Dr. Sudré, do DR Sudré lá que você Não vai é achar. Sudré Odontologia, não? Não, é o DR Sudré, que tá o meu YouTube. Aí lá a gente vai postar essa live aqui também. Aí amanhã eu já posto essa live lá. Só vamos editar algumas coisas que eu gaguejo muito pra falar. Aí eu vou tentar cortar um pouquinho desses gaguejadas meu aqui e vou passar pra lá, tá bom? Um abração, fique com Deus todo mundo aí.